Eu estou abrindo aqui o BibleWorks para vocês. E pronto. Deixa eu ver, está todo mundo conseguindo ver a tela? Agora sim, né? Senhores, hoje, com a ajuda da inteligência artificial, está mais fácil agora criar conteúdo para vocês, tá? Por quê? Eu coloco o texto, eu praticamente narro a aula inteira para eles, e aí eles me entregam um conteúdo feito, e aí beleza, né? Então, assim, já fazem os slides, e aí eu consigo só ajeitar, né? Às vezes vem com coisa errada no hebraico, no grego, então, meu Deus do céu, foi uma luta aqui para ajeitar. Mas a maioria, a questão, né, da beleza do slide, eu acho que vale muito. Então, esse daqui eu fiz com Gama, e agora eu vou apresentar para vocês. Essa aula de hoje é um laboratório, onde nós vamos falar sobre uma aula em 5 camadas, ou seja, começaremos com o texto em hebraico, passaremos para o texto em grego, na Septuaginta, e tudo no mesmo texto, tá? Então, o mesmo texto vai passar por esse funil de 5 etapas aqui, 5 camadas. Hebraico, grego, crítica textual, português e exegese. Beleza? Então, vejamos. Nós temos aqui o texto hebraico de Deuteronômio, capítulo 32, do verso 8 e o 9. Alguém se arrisca a ler esse texto em hebraico aqui? Para que a gente possa treinar com vocês também? Deixa eu só melhorar uma letrinha aqui que ficou. Alguém quer se arriscar a ler, gente? Uma outra palavrinha? Eu posso tentar, mestre. Opa, muito bom. Parte para cima. Essa primeira aqui, ó. Faz. Beanehel, Quase. quase. Algum outro se arrisca? Beanehel, né? Tem um pontinho ali no... Mas esse pontinho aí é pronunciado, será? Aí é o V, né? Vira o V, não é? Ou não? Não, é aquela outra regrinha, né? É a regrinha do Shevá. Ah, entendi. Aqui seria o Berranhel. Berranhel. É verdade. Né? Muito bom, Lino. Outra pessoa? Arrisca ler esse outro aqui? Ó. Posso tentar, mestre. Elion. Continua. Goim. Isso, meu garoto. Elion Goim. Essa aqui já é interessante porque Elion é de onde vem aquele nome que a gente fala na igreja, El Elion, que seria o Deus Altíssimo. E Goim, que seria a herança das nações, também é um termo para gentios, ou qualquer povo que não seja o povo de Israel, também traduzido em alguns lugares como pagãos, né? Porque são pessoas de outras nações, outros deuses e tal. Então, quando o Altíssimo deu herança às nações, que seria Berranhel Elion Goim. Berranhel Elion Goim. Alguma outra pessoa para arriscar aqui? Só aqui já é maior. Tem uma, Infelizmente, eu duas, não posso ajudar para não ser hebraico, mas não comecei a estudar hebraico ainda não. 4. Não, sem problema, meu amigo. Vai chegar a tua parte do grego ali. Berraperido. Berraperido, mais ou menos isso? Quase. Lembra que esse P aí vai ser mudo por conta do Shevá também, né? Isso. Então seria berraperido. Berraperido.
Raperido. Isso. Mestre, quando tem uma vogal longa, o Sheva, ele é mudo? Ou quando tem um Sheva anterior, é isso? Antes ou depois da vogal longa, Ah, tá, perfeito. entendeu? Porque eu tava pegando essa regra aí, porque aqui foi a mesma coisa na primeira palavra, foi a mesma coisa, né? Vogal longa. E aqui também na Elohim, não, perdão, a segunda Elion. palavra, Elion. Elion, mas esse Elion, o Sheva não é pronunciado também, né? Aqui não, vamos lá, vou explicar a vocês. Hum. Aqui, ó, em Berranhel, esse serê é longo, né? Uhum. E antes dele você tem um Shevá. Então, aqui pode ser pronunciado. Só que esse Shevá aqui, se você for olhar direitinho, ele meio que foi colocado aqui como suporte. Isso aqui é uma parte bem avançada do hebraico, chamada de elisão e apócope. Né? O que é elisão? É quando você subtrai uma palavra. Apócope é quando aquela letra cai, que é a mesma coisa de síncope também. Então, aqui, nesse caso, você vai ver que tem a contagem de sílabas, por exemplo. Você tem uma sílaba, porque a sílaba com Shevá aqui não conta, certo? Certo. Shevá é semivogal, não é vogal. Então, aqui você tem uma preposição, essa preposição não faz parte da sílaba, apesar de estar anexada. Aí você tem uma sílaba, duas sílabas. Por quê? Porque o do meio também não é. Aí o do meio, como ele não pode ficar sem nenhuma vogal, colocou o Shevá aqui, entendeu? Para não ficar vazio. Então é uma regra doida que os maçoretas criaram. E aí, como ele apesar dele estar aqui com serê, que é longo, esse ni aqui, ele é lingual. Então ele geralmente funciona como se fosse um meio, né? Uma liga entre um termo e outro, uma sílaba e outra, sem necessariamente ser uma sílaba aqui no meio. Já o caso aqui, a gente poderia pronunciar assim. Então, até corrigindo aí, ele, seria perra-perido. Dá para pronunciar, né? Até seria o ferido, né? Perra-ferido, porque não tem um dagueche forte aqui. Por quê? Porque aqui você tem um hirik malé, que seria o yud mais, né, esse daqui. Então, isso aqui tem uma longa também. Agora, o caso de Elion não vai funcionar. Por quê? Porque Elion, você tem aqui a consoante só o yud. Não é o hirik malé, entendeu? Ou o yud gadol. Você tem aqui, nesse caso, somente o yud. Tá vendo que não tem o hirik aqui? Uhum. Então, aqui seria uma consoante e não uma vogal longa. Aí você pode ir direto. Ion. Entendeu? Então, Aí a gente... quando eu tenho o Hirik ali, então eu não pronuncio esse O Shevá. Sheva. A não ser que ele seja igual aqui, ó. Aqui, tá vendo? Que tem o... Sim, mas aí tem o Hirik. Isso. Exatamente. Aqui você tem uma vogal longa completa. Uhum. Aqui você tem uma consoante. Entendi. Inclusive... Entendi agora, né? Aplicar as regras depois eu vejo. Não, acontece. O bom é que essa aula vai ficar gravada, depois você pode voltar lá e conferir se for o caso. O que acontece aqui? Aqui é o seguinte, o certo, né, seria Ion, mas é óbvio que a gente vai fazer o quê? Um ditongo acidental, Elion. Perdão, não é nem ditongo acidental, é sílaba acidental, porque isso daqui é uma sílaba e aqui você tem outra. Então, não, o Yod não faz parte do Lamed, porque são duas consoantes, certo? Então, essa consoante, ela está ligada à vogal que precede, que seria o Rolen. Ela não está ligada ao Lamed. Então, a gente não pronuncia Eli, porque isso aqui não é uma sílaba li. Entendeu? O Yod, que é uma consoante, está ligado ao Rolen, que é uma vogal. Mas a gente acaba na pronúncia ficando uma coisa só, né? A gente chama isso de proclítico.
Tem enclíticos e proclíticos, que é quando acontece isso. É igual quando a gente, no grego, como a maioria aqui é do grego, o certo não é enarre, é enarre. Você meio que junta a preposição em, lá de João 1, com a palavra arre. Aí como o en termina com ni, que tem um som de n, e a outra palavra começa com alfa, é como se tivesse o n e o a junto, né? Então você não fala enarre, você fala enarre. Aí isso nós chamamos de palavras proclíticas, que é quando tem essa formação silábica acidental entre duas palavras. Tá bom? Então vamos lá. Berangel, Elion, Goim. Perrafirido, Binei. Binei seria o quê? Filhos. Né? E Adão. Adão aqui não é de Adão, é humanidade. Então, quando o Altíssimo deu herança às nações, quando separou os filhos da humanidade? Aí vem aqui agora, alguma outra pessoa se arrisca a ler essas palavrinhas aqui? Só quem não leu ainda, tá? Yatsed. Quem tá lendo? Fabiano, eu. Ô, Fabiano. Bem, meu querido. Como é que tá, neném aí? Tá dormindo agora. Por isso eu tô aqui agora. Isso aí. Melhor coisa que tem, my friend. Melhor coisa que tem. E aí, gente? E a outra? A outra eu quero ver, hein? Seria Gevilot. Gevilot. Isso, Gevulot. Gevulot. Esse Gimel aí, eu não sei porque ele com lambda, ele meio que... É parecido mesmo. Entendeu? Parecidíssimo. E aí, então, fixou o limite dos povos. E aí vem a próxima palavra, né, que seria Amim, tá? Para que serve, queridos, esse dagesh aqui no meio do men? Qual a função dele? O dagesh forte? Isso. Qual a função dele? É para duplicar a palavra ou não? Isso, duplica a palavra na transliteração. Bom. Pessoal, uma palhaçada. É verdade, eu concordo. Aí, no caso, coloca 2M, professor, na transliteração? Sim, senhor. 2 M's. Sim. Então, Yatsev, Gevlot, Amim. E aí, pronto, fixou o limite dos povos, né? Vem comigo agora. Aqui, ó. Isso daqui é um summer, tá, gente? Esse Ozinho aqui é um summer. É Lemícefer? Isso, Lemícefer. Lemícefar, né? Que é o patar. Isso mesmo, é Lemícefar. Lemícefar Binei Israel. Segundo o número dos filhos de Israel. Pronto, esse é o verso 8. Verso 9. E Pelek Adonai amou. Seria porque a porção do Senhor é o seu povo. Tá bom? Porque Helek, a porção do Senhor na forma construta aqui, que seria o tetragrama, né? É o seu povo. Amor. Observe que essa palavra amor aparece aqui, ó, no plural. Amim. Tá vendo? Ó? Amim, povos. Amor, povo. E dá a ideia de seu, porque termina com o Vav Rolem aqui, com um sufixo pronominal. E aí vem aqui, Jacó é a parte da sua herança. Yaakov, Rebel, Nahalto. Bom? Nahalat. O hebraico, gente, qualquer pessoa, até professores, se ficarem muito tempo sem ler, em algumas palavras vai catar milho. Vai ficar lá, uma por uma, sílaba por sílaba, porque é muito diferente de tudo que a gente vê. Então, se você não ficar dizendo para o seu cérebro que aquilo ali é importante, ele
criar rapidez, criar habilidade, vai gerar uma certa travadinha, né? E isso é super normal. A expressão segundo o número dos filhos de Israel cria tensão com o cenário da divisão das nações, sugerindo uma leitura que pode não refletir a forma mais antiga do texto. Então, olha só, isso daqui, ó, o verso 8, que seria essa expressão aqui, segundo o número dos filhos de Israel, isso daqui vai gerar um problema na crítica textual. Mas antes de entrar na crítica textual, vamos ver o que está escrito na Septuaginta, entender primeiro essa questão. Primeiro, qual é a principal tensão interna do texto? Opção A, a tensão não fala de nações. Opção B, Israel aparece como referência em um contexto anterior à sua formação histórica. Opção 3, o verso não menciona Deus. Qual desses três aqui você acha que é um problema? Deixa eu voltar aqui. Você está bem perdido. Assim, pelo entendimento ali, eu acho que seria a alternativa B. Porque eu não sei qual é esse texto aqui, é Deuteronômio, né? Deuteronômio 32. Pois é, Israel, o povo de Israel já tinha sido formado, já tinha recebido esse nome, então seria um anacronismo. Então, exatamente, essa é a ideia. Só que aqui é o seguinte, quando fala número, né, segundo o número dos filhos de Israel, é óbvio que Deuteronômio está falando da etapa final do deserto, quando Moisés já está ali próximo aos 120 anos, certo? E aí você tem uma colocação de chamando o povo de israelita. Só que o povo não era chamado de israelita, era chamado de hebreu, o povo que veio da terra de Éber. É o tempo todo chamado de hebreu, aí do nada chama de Israel. Isso dá a entender o quê? Que foi uma inserção de um copista posterior, porque Israel vai ser o nome dado à nação, né? Deus promete isso lá em Jacó, lá atrás, mas hora nenhuma ele tinha sido chamado ainda de Israel. Entendeu? Então, supõe que isso daqui era uma inserção textual de um copista. Mas antes da gente chegar a essa conclusão, nós temos que conferir outros textos também, né? Afinal de contas, não tem só a versão hebraica, também tem a versão grega, também tem o Mar Morto, e por aí vai. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que alguém falou, levantou a mão, escreveu. Fui eu, professor. Oi, Fábio. Tudo bem, meu querido? Quanto tempo? Voltei. Verdade. Aqui, professor, no caso, essa inserção seria da frase inteira? Segundo o número dos filhos de Israel? Seria só filhos de Israel, ou de Israel. Porque, assim, se a gente for analisar lá o texto, vamos lá, a terceira parte, fixou os limites dos povos. E aí, dá a entender que isso aí é um a mais, ó, segundo o número dos filhos de Israel. Sim, sim. Até porque vamos colocar assim, essa quarta parte, né, do verso 8, a parte D, ela não, tecnicamente, nem seria necessária de colocar. Será que ela não é uma inserção por completa? Então, pode ser também. É porque, no caso, eu já sei o final da história, né? Por isso que eu estou te antecipando. Tem outras versões que tem essa parte aí, mas muda a questão do de Israel. Entendeu? Então, a resposta aqui, ó, o texto não fala de nações. Bem, o texto fala de nações, é o limite dos povos, né? A herança das nações. Então, a opção 1 não é. A opção B, Israel aparece como referência em um contexto anterior à sua formação histórica. Pois essa daqui seria. Ou então, o verso não menciona Deus, menciona sim o tetragrama, aparece aqui, ó. Né? Altíssimo seria Elion, mas o tetragrama ainda, se alguém quiser ser mais rígido, aparece aqui. Então, a resposta seria a letra B. O verso vincula a divisão das nações a Israel, porque não se encaixa naturalmente no contexto mais amplo do poema. E aí vamos agora para a Septuaginta. Na Septuaginta, nós temos o verso 8 assim, ó. Rote. Vamos lá. Leia aí alguém para mim, né? Eu vou ler não. Agora eu parei de ler, eu só fico indicando vocês para lerem. Lê aqui para mim, ó.
Tote, aí vem. Diemerisen, Aí é o único calvinista que lê em grego. Upsistos. Isso. Ó, ho, hipsistos. Isso. É que trava a língua, né? Normal. Efnen, Virar arminiano, do nada vai destravar. Tô brincando. vou dar uma oportunidade para vocês, professor. Aleluia. Vai, Aqui é calvinista, mas não gregofóbico, né? exatamente, isso é diferenciado. Depois eu vou abrir uma turma só para calvinistas e aí vou botar você para dar aula. Meu predestinado favorito, esse daí. Ó, quer ver só? Um arminiano, lê aqui para mim essas. E aqui é o molinista. Leia para mim, um arminiano, essa daqui, ó. Etne. Ethne. Etne. Isso. Ros. E agora um molinista, um pelagiano para ler aqui, ó. O pastor Railson não está na live, não? Quem que era pelagiano? Era Luciana. Luciana. Cadê ela, Padrinho? Sem nada, tá sem carregador. Ah, sim. Esqueceu o carregador na casa dela, tá na casa da irmã dela. Eu quase bloqueei a Luciana quando ela perguntou qual era o problema de ser pelagiana. Quase que eu fui lá e cancelei a assinatura. Vamos lá. Mas cuidado, hein? Cuidado que ela tem uns estudos aí que desmente um pouco dessas histórias do Pelágio. Eu tô ligado, ela tá andando muito com o Natan Rufino. O que acontece? Ó, de Esperen, Rios, Adan. Olha essa forma aqui, ó. Do plural, né? De Rios. Esse plural genitivo. Rios, Adan, Estesen. Horia ethnon kata arithmon, angelon theu. Então, aqui seria o seguinte, ó. Quando dividia o Altíssimo as nações, quando dispersou os filhos de Adão, estabeleceu o limite das nações, segundo o número dos angelon theu, ou seja, anjos de Deus. Senhores, o texto grego substitui filhos de Israel por anjos de Deus. Tá? Você pensando que a Septuaginta ia melhorar, ela piora o negócio. Agora Deus separou o número dos anjos. Olha aí, cara. Como que ele fez isso? Aí, nesse caso, você pode ver o quê? A palavra angelon aqui pode não significar necessariamente anjos. Pode significar o quê? Mensageiro. Isso. Então, se botar mensageiros de Deus, ficaria mais coerente do que anjos aqui, né? Porque aqui está falando de nação, filho de Adão, ou seja, sobre todo um contexto terreno. E de Deus trabalhando com isso. Então você tem o termo Éfne, que aparece aqui. Você tem um contexto humano, Hoios, Adão, filhos de Adão. Você tem a ideia topográfica, Horia, que seria limites, né? Éfnon de nações, ideia topográfica. Tem ainda uma contagem, uma espécie de censo representado pelo aríthmon, que seriam números, então onde vem a palavra aritmo, aritmética. Então, todo o contexto aqui é humano, certo? Genealogia, topografia, censo, etnia, não faz sentido botar anjo aqui. Seria ignorar todo o contexto para cima. Porque senão os filhos de Adão teriam que ser anjos, né? E aí, meu Deus do céu, a gente vai lá para o Enoque. Então, olha Minha só. cunhada acredita nisso daí. Acredita nos escritos da Etiópia. Eu não duvido, não, sendo irmã de Luciana. Duvido, não. Vamos conversar com ela. Loucura. Você entrou na família para salvar, né, meu padrinho? Não, Deus só põe o profeta dentro do furacão, não tem jeito. Brincadeira. Gente, se alguém levantou a mão aí, pode ligar o microfone e falar, porque eu não estou vendo vocês. Eu só estou vendo o texto aqui, porque ele está projetado.
Pode falar, Anderson. Se ele escrever alguma coisa aí, vocês podem ler para mim também. Às vezes ele não pode falar. Né? Ah, tá. Você levantou a mão, Anderson? Acho que o Anderson tá mudo, hein? A gente está te ouvindo, não? Receba, fala agora. Professor, aproveitando, então, eu posso levantar uma questão? É porque, assim, ó, em Êxodo também já aparece Israel, o nome Israel. Eu abri aqui em Êxodo 19, Êxodo 19, 2, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. Aí, assim, desde Êxodo, então, pelo menos na versão que eu estou aqui, né, eu realmente faltou aqui a Bíblia hebraica, mas não está sendo usado essa nomenclatura Israel desde a saída do Egito? Então, esse é o detalhe. Tem que ver se no hebraico tá assim, tem que ver se a Septuaginta tá assim. Temos que fazer a acurácia de todos os textos que mencionam Israel antes do povo chegar, antes da monarquia, né? Porque na monarquia, praticamente, eles vão ser chamados de Israel e Judá. Primeiro Israel unido, ali, né, nos 3 reis, que seria Saul, Davi e Salomão, e depois passa a ser de forma mais independente. Povo do norte, Israel, povo do sul, Judá. Só que, antes disso, eles eram chamados de hebreus, né? Então, toda vez que aparece Israel, aparece de forma mais gotejada. O texto mostra, por exemplo, Jacó, não bota, Israel não é o costume, entendeu? Não é o padrão. Então, quando foge do padrão, logo a crítica textual, ela suspeita de ter alguma coisa ali. E aí, quando vai para a Septuaginta, meio que não resolve, estão vendo? Bota mensageiro de Deus. Professor, Oi. Oi. Pode ser hoje mesmo, entendeu? Tá tentando falar aí, deve estar com problema no microfone. Aí, olha só. Então, nós temos aqui. deu certo. Ok, pode falar. Professor, e sobre aquele achado arqueológico acho que é Estela de Merneptah, uma coisa assim, que foi achado lá no Egito, que foi a primeira vez que mencionou o nome de Israel na história, sei lá, uma coisa assim, mais ou menos. É antes ou depois do reconhecimento monárquico de Israel? Esse achado, eu acho que você está falando da Estela de Messa, não, né? Ou tá? Deve ser, eu não sei mencionar correto o nome, faz tempo que eu vi isso. Então, aí deixa eu ver, porque tem um calendário de Géser, tem outros, mas eles não relatam exatamente isso, entendeu? Deixa eu botar aqui, ó. Data da Estela de Messa. Acho que é assim. 840 a.C. Significa que é depois da monarquia, entendeu? Monarquia, ela começa, né? Saul começa por volta de 1050 a.C. Então já tinha ali o povo de Israel. Isso serve para favorecer outros pontos, entendeu? Que pontos? De que Israel não é um povo recente como alguns querem colocar. Mas também já não serve para dizer que eles existiam, já eram chamados de Israel antes da monarquia. E aí, senhores, qual foi a mudança principal que ocorreu na Septuaginta? A. O texto perdeu o sentido original. B. O texto passa a usar a linguagem celestial. C. O texto elimina Deus da ação. E aí? 1, 2 ou 3? A, B ou C? Resposta sugerida. A B.
A Septuaginta interpreta o verso em termos celestiais, sugerindo uma tradição textual diferente. Aqui, o que acontece? Ela usa uma linguagem celestial, usa o termo angelos, mas que também pode ser traduzido como mensageiro. Então, apesar dessa resposta aqui, ó, eu prefiro ficar com a letra A. O texto perde o sentido original. Tá? Por quê? Porque eu tenho que dobrar a palavra angelo a todo o contexto humano que está ali, senão aí mesmo que fica um negócio esquisito, né? Porque como é que você sabe que uma palavra ela foi inserida no texto intencionalmente? Quando geralmente, quando você apaga uma palavra e você coloca, na maioria das vezes a pessoa erra todo o contexto. Já percebeu quando você está digitando uma palavra e você troca por um sinônimo, só que às vezes a palavra que você tirou era masculina, aí que você botou é feminina, aí você não esquece de apagar o artigo também. Aí fica, por exemplo, o cadeira. Percebeu que isso é muito comum na escrita? Mesma coisa ali. E aí entra a questão da crítica textual. Olha, nós temos aqui, ó, comparação de 3 leituras, tá? Texto massorético. Manuscritos do Mar Morto trazem filhos de Deus, tá? Bnei Elohim, aqui é Bnei Israel, e a Septuaginta traz Angelo Theu, que seria anjos de Deus. As testemunhas mais antigas apontam para a leitura de filhos, os filhos de Deus, que seria, no caso, os manuscritos do Mar Morto, enquanto o texto massorético apresenta uma forma adaptada teologicamente. Isso daqui, ó, abre espaço para aquela discussão de Gênesis 3, não é? Que tem essa expressão lá também, Bnei Elohim, só que lá tem um artigo, aqui não. Pegaram o mistério ou não pegaram? Sim. Você fala lá quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, é isso, né? Exatamente. Seguiram ao filho dos homens que eram formosos e tomaram para si mulheres. Vamos ver, inclusive, como é que está lá, no grego É, também? Em relação a isso daí, eu acho que a gente não tem madrugada suficiente para decidir isso, não, né? A gente até falou sobre isso. Foi uma madrugada longa mesmo. É o verso 3. Então, o 2, né? Aqui, ó. Pineiha Elohim. Aqui, pronto. Vamos ver como é que tá no Ruiotufeu, filho de Deus também. E a Vulgate, pegar de Clemente. Filidei, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Bem unânime, né? Filho de Deus. Agora, se eu for para Deuteronômio 32, 8. Então, filhos de Israel, né? Aqui, ó. Bnei Israel. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no aparato. Outro dia você teve alguém comentando comigo que aprendeu a mexer no BibleWorks por causa dos laboratórios. Olha, a Bíblia aqui não está errado. Não é possível. O que é isso? Para tirar o meu aparato daqui. Trinta e dois, 8. Opa! Aqui, ó.
32,8. A letra D tá no Binei Israel, tá vendo? Aí coloca, olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Estão vendo isso aqui? Ó, isso daqui significa Septuaginta, é o símbolo da Septuaginta, tá? Então você tem aqui, ó, o Q de Qumran e esse S aqui de Septuaginta. Então significa que esses dois textos têm variantes. Quais são? A variante da Septuaginta, que está em grego, óbvio. Ela traz o quê? Angelon, Theou, que seria Deus. Anjos de Deus. Esse S aqui é porque é a versão de Símaco da Septuaginta. Que a Septuaginta tem versão de Luciano, de Símaco, Teodoro, Áquila, por aí vai. Essa daqui já é a versão latina e aqui é a versão siríaca, que coloca isso daqui que eu já não consegui entender. Aí tem ainda, olha só, Binei El, estão vendo? Que seria filho de Deus, só que a palavra Deus aqui da forma mais primitiva possível, seria El, que foi corrigido, se vê aqui em latim é corrigido, para Binei Elim, que seria da onde? Daqui, ó, tá? Texto de Qumran. Rapaz, vamos ver se a gente acha esse texto aqui de Qumran. Não vai ter aqui, não. Temos, tá? Vamos lá. Tem um Qumran aqui. Agora eu teria que achar qual é o que aqui. Só que eu não lembro de cabeça, não. Isso aqui, ele é marcado assim, ó, por exemplo. QISA. Primeira escavação de Qumran, Samuel. Entendeu? Então, todos aqui foram contados na primeira escavação, não é por ordem de livro. E aí tem uns livros que são representados por números. Credo, até achar aqui vai demorar, hein? São 11 escavações. Era para ir direto aqui, né? Pergunta no chat GPT, não consegue achar, não? Pergunta aí, gente, para mim. Fala assim, ó, qual é a sigla dos manuscritos de Qumran para Deuteronômio 32:8? Deixa eu tentar aqui. Que é isso? Mas vamos ver se está pegando. Está pegando bem mais ou menos também, né? Tem que dar uma configurada nele. Abacuque. Então, aqui só tem Novo Testamento. Pentateuco Samaritano. Como é que ele bota, hein? Ah, com certeza bota Israel, né? Favorecer. Ainda mais que ele foi escrito depois também. A Bnei Israel, claro. Afinal de contas, Samaria é a capital de Israel, né? E eles são contra os judeus. Jamais botaria aqui uma coisa que fosse da piedade de que não são eles. A Vulgata seguiu, ó. A Vulgata seguiu o texto hebraico. Ninguém seguiu o manuscrito de Qumran, pelo que eu estou vendo. E a Septuaginta, quando coloca filhos de Deus, né? Filhos de Deus não, é mensageiros ou anjos de Deus. Fica bem doido. Alguém digitou aí? Alguém achou aí? 4 que Deut. Vamos lá? Então tá na quarta escavação. Vamos voltar aqui. Obrigado, Anderson. Tamo junto, meu amigo. Ó, tô a fúria aí, ó. Ixi, fechou. Patrick é a Coca-Cola dele. Aí depois acha que correr 15 km e tira a Coca.
bem, Anderson? Tá tranquilo, meu amigo? Isso é inveja? Rapaz, não é não. Eu gosto de Todo, mate. todo corredor toma Coca-Cola, mestre. Todo corredor. É? Pô. Repor eletrôlicos, eles tomam sal e água, mas geralmente para recuperar mais rápido, eles tomam Gatorade. Eu já não Porque, gosto desse nome. Gatorade. pois é, me too. O problema é que ele, para emergência, ele é bom, porque ele absorve muito rápido. Ele dá uma animada. Se você bater os 10 km, passar de 10 km, bater 15, 16, 20 km já era. Pode esquecer. Se não levar nada para repor eletrônico, não, você vai dar teto preto. Você consegue imaginar Jesus bebendo Gatorade? Gatorade? Jesus andava sobre as águas, né? Fala, Ele transformava Fabiano. água em vinho, né? Então, isso aí é galho fraco. Professor, Então, tem uma questão também que me chamou a atenção. Lá em Hebreus 2:2, ele fala assim que a aliança, né, o decálogo lá, ele foi entregue por meio de anjos. Quer ver? rapaz, isso daí dá treta, hein? Porque... Isso aí é papo de outro laboratório só para isso. Então tudo bem. É porque eu estou vendo que Deuteronômio a Septuaginta, ou Septuaginta, né? Ele pega muita coisa e coloca ângelos, ou ângelos, como Sim. várias, como se fosse uma carta Um padrão coringa. dele. Entendeu? Tipo assim, anjos, filhos de Deus, anjos, entende? Ele faz muito essa ligação. Isso aí, inclusive, daria uma tese boa de doutorado. Pegar, por exemplo, como a Septuaginta se baseou no texto hebraico, pegar todas as vezes que aparece ângelo no texto grego e ver qual a referência está no texto hebraico. E aí mostrar que a palavra ângelo, num estudo diacrônico, ela nem sempre significa ângelo no Novo Testamento, como a gente conhece, porque no Novo Testamento tem o uso mais padrão, para anjo mesmo, ser celestial. Sim. E aí quando a gente vai estudar a Septuaginta, muda essa perspectiva, né? É igual, por exemplo, a palavra daimonia, que ocasionalmente seria um ângelo caído, né? Um anjo caído. Então, a palavra daimonia, antes de Jesus, ela era usada como sentido de espírito apenas, sem se referir se era bom ou mal. Então, foi na boca de Jesus que daimonia começou a se referir aos anjos que caíram, aos demônios. Ou seja, nós não podemos dizer que o significado de uma palavra ela é sempre aquela mesma coisa, né? Uhum. Isso daí é bem interessante do ponto de vista da crítica da redação, que a gente chama assim, crítica da redação. Por que o cara escreveu daquele jeito, análise... Vocês sabem qual a diferença de análise diacrônica para análise sincrônica, gente? Uma você observa o próprio texto, o que ele está dizendo no texto, e a diacrônica ela vê textos posteriores, para dar fundamento a ela. A sincrônica é da própria época, né? Ele absorve o espírito da própria época, não é isso? Já a diacrônica, ele migra, ele faz essa migração de uma época ou de um tempo para o outro. Isso aí. A sincrônica você avalia aquele texto dentro do seu bojo contextual. Uhum. Então, entendeu? E geralmente é dentro de um tempo pequeno, né? Por exemplo, como é que aquela comunidade usa aquela palavra? Independente se em outra comunidade usa de outra forma. Entendeu? Exato. Você tem uma delimitação mais específica, né? Caraca, meu irmão, me sinto humilhado. Os caras falam muito bonito. Você gosta. O Patrick também já apela, foi, Patrick. Mestre, só para Fabiano fez um adendo aí sobre o vinho. Eu vou provar aquela pergunta que você me fez. Quanto que pode beber? Eu tenho essa resposta. Já, e está dentro da Bíblia. Já tem essa resposta. Estou só esperando o debate. Está esgoelando o chat, hein? Porque na Bíblia não está vendo isso não, deve ser no chat.
Não, tem na Bíblia, tem na Bíblia. Não tem a Dentro da versão Bíblia. tópica, essa é a versão pátrica. Eu vou provar na Bíblia. Vou provar na Bíblia que Deus deu uma medida específica para tomar vinho. E sim, só um pequeno adendo aqui. Já teve o debate entre o Vanderlei e você, Patrick? Nada, Teve não. nada, ele desmarca. Era para ser dia 4, né? Aí o mestre o Espírito Santo tocou no mestre assim para esquecer do debate, para poder ajudar o Vanderlei. Aí deu mais um dia. Aí deu mais um tempo para ele, porque eu falei, mestre, ó, um pouco do que eu vou mostrar. Aí o mestre olhou assim, "Ixi, realmente vai dar não." Aí pediu pro Vanderlei dar mais um tempo, para estudar um pouco mais. É sacanagem. Não dá porque ele teve os problemas dele lá com o negócio o negócio lá que ele marcou, esqueceu. Alguma coisa de equipamento aí que não deu para fazer e também esqueceu que tinha uns negócios lá para ele fazer o cache dele, né? Fazer o cache dele, aí não pôde não. E eu tô nessa correria de mudança, eu vou embora domingo agora. O Anderson perguntou aí, ó. Existe outra palavra grega para transmitir a mesma ideia de mensageiro, sem ser angelos? Então, Anderson, existe assim, mas é mais genérica, né? No Novo Testamento, a palavra angelos é muito mais usada, entendeu? A palavra mensageiro, a outra seria... Como mesmo, cara? É tipo cavalo. É como? Acho que é hipos. Hipos. Tem hipos. A própria palavra profeta também, né? Seria aquele que traz a visão, aquele que traz a mensagem. Mas ângelo traz mais a ideia de mensageiro angelical, né? Deixa eu ver aqui se agora foi. Tá aqui. Eu vou caminhar. O negócio tá zoado aqui, mano. Fúria. Aí, ó, tô com um fone aqui, Hermex aqui, um AirPod Hermex, quem quiser comprar, primeira geração. Aí para vender já. Segunda eu tô no Brasil aí, quem quiser comprar, é só dar um toque. Aí sim. Com relação à pergunta aí do Anderson. Anderson, eu não sei, mas também tem o querigma, aquele que anuncia, que proclama. Proclamar, isso. Também pode só que só tem razão, Angelus é o carro-chefe, né, do Sim. Assim. O negócio é tão feio aqui que nem no finalizar a tarefa agora foi. Eu não sei, o negócio tá aqui ainda. Eu vou botar bem que eu sempre jogo o PDF também. O PDF a gente vai conseguir ver melhor. Sem travas. Só essa caixa miserável sair daqui. Ou preciso de outro computador. Se alguém sentir no coração aí, ó. Se ouvires a voz do seu teu Deus, não endureçais. Resposta sugerida. Tá. Estava aqui, né? Aí aqui seria mais uma perguntinha. Querendo ou não, a expressão os filhos de Deus explica tanto a interpretação da Septuaginta quanto a adaptação do texto massorético, sendo a leitura mais primitiva e explicativa, ou seja, o manuscrito do Mar Morto aqui seria o mais adequado. Por quê? Filho de Israel. Israel não é o termo apropriado aqui, porque a nação ainda não estava formada desse jeito. Certo? Certo. Anjos de Deus seria mais doido ainda. Mensageiros de Deus ainda combinaria. Para mim seria um forte concorrente, porque seria Israel, nesse caso, o mensageiro de Deus, né? Então, beleza, Israel é mensageiro de Deus, beleza, fechou. Tudo bem, sem problema. Agora, filhos de Deus é bem genérico.
É como se o povo de Israel se identificasse tendo Deus como seu pai, seu protetor e tudo mais. Isso, digamos assim, faz sentido. Agora, em português. Mestre, antes de ir, tem uma janela branca no meio aí, ou só eu tô vendo isso? Sim, velho, não, tá certo mesmo. Eu não tô conseguindo tirar ela aqui. Ah, não, tá. Nem no Ctrl Alt Del. Será que é um ângulo? É um ângulo que não tá deixando ele. E é do PowerPoint, ó. Ela nem aparece aqui, ó. Esse pai é lindo tentando me hackear. Deve estar no segundo plano, mestre. Mas como é que eu vejo isso? Um pouquinho para baixo aí. Ah, aqui, né? Vai seguindo para baixo, vai encontrar. Vai encontrar. Olha o CPU estourando aí já. Ó. É, CPU tá urrando. que achar PowerPoint, né? Microsoft. Ela tá por aqui, ó. Era pra estar por aqui, né? Pronto, fúria, hein? Bíblico não é isso. Faz tanta coisa trabalhando ao mesmo tempo, olha lá. 93, 94. Às vezes, quando fica assim, é por conta do WhatsApp. Que tá tomando bastante ele aqui é o Bibleworks, que não tá respondendo. Vou finalizar ele aqui. Finalizei. Ó, já deu uma caída. Ó, saiu. Doideira, hein? Tá, vamos continuar aqui o texto então. A parte do português agora é a quarta camada. Texto reconstruído. Ao reconstruir o texto, o verso passa a descrever a organização das nações dentro de um quadro mais amplo, onde Deus estabelece limite e distribui os povos de acordo com uma realidade superior. Israel no cenário. Israel aparece como uma porção específica de Deus dentro desse cenário cosmológico. Não é o ponto de partida da divisão, mas o destino privilegiado dentro de uma estrutura maior que envolve seres celestiais e nações. E aí, o que vocês acharam dessa conclusão? Essa conclusão aqui, ela parte da Septuaginta, né? Ou melhor, da Septuaginta e ela meio que mesclou um pouco das três. Por quê? Porque coloca Deus, coloca as nações e coloca os seres celestiais, que seriam os anjos. Então Israel teria primazia até mesmo em relação aos anjos? Eu acho complicado, porque Salmo 8 diz, por exemplo, que nós somos criados um pouco menor do que os anjos, né? Vocês estão comigo? Calvinistas hackearam o sistema, foi Fabiano. Sabia que foi Fabiano. Outra pergunta. Existe o cultural para LXX colocar anjos? O cultural, Anderson, talvez não, mas assim, era o vício deles. Quer ver só? Vamos pesquisar aqui agora. Bibleworks estava. Vamos ver se agora vai abrir de boa. Pesquisar a palavra anjo no Bibleworks. Vamos lá. Voltar aqui. LX. Isso. Só na Septuaginta, 156 vezes.
Será que isso tudo aqui é anjo? Anjo mesmo? No 16 eu sei que no 21, ó, o anjo de Deus também, então. Vamos pegar em Deuteronômio, que é o capítulo que a gente está analisando. É porque aqui, tem que botar no plural, né? Olha só isso aqui. Ângelo no acusativo, 45 vezes. Ângelos no nominativo masculino singular, 156 vezes. Ângelo no genitivo masculino singular, 11 vezes. Ângelos no genitivo plural, 64 vezes. Ângelo no dativo, 8 vezes. Angelon no genitivo plural, 23 vezes. É muito anjo para o Antigo Testamento. E ainda tem as variantes, ó. Nominativo singular, nominativo plural, perdão, angeloi. Dativo plural, 5 vezes. Angelois. Aí vem outras variantes aqui, né? Como angelia, por exemplo. Que seria, foi escutou, porque seria parto. Mensagem. Olha aí, ó. De onde é a palavra de ângelos também vem angelia, que seria a mensagem. Então seria tipo, ouvindo estas notícias, ó, foi traduzido como notícias aqui. Mas já é outra construção, né? Então você vê, o meu amigo Anderson, que são muitas referências. Vou botar aqui de novo para você ver. Ó, ó, nominativo plural 39. Dativo plural 5. Nominativo, perdão, acusativo 45. Acusativo singular, né? Nominativo singular 156. Genitivo plural 11. Genitivo singular, perdão. Acusativo plural 64. Ativo 8. Acusativo, não, genitivo plural 23. Se você somar isso aqui, ó, 23 com 8, 31 com, nossa, 64 vai dar 95. Com 11, cento e pouco, aí vai, ó. Passa dos 300 praticamente. Passa de 300 vezes. Acho que tudo isso aqui são 300 aparições de anjo no Antigo Testamento. Não é nada. Vamos ver essa daqui só do dativo para ver. Ó, então disse Balaão ao anjo do Senhor. Que é o caso Balaão, né, que a gente conhece. E deu ordem, olha aqui, ó. Aqui já não é, tá vendo? 2 Samuel 11, 19. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. Aqui parece ser um mensageiro comum. Ah, mas é óbvio, né, gente? Aqui também tá essa referência toda, porque a Septuaginta tem os apócrifos. Então, aqui tá contando com o apócrifo. Olha o caso aqui, ó. Tem Tobias aqui, tá vendo? Que é aquele anjo bem caricato de Tobias. O anjo Rafael, né? Zacarias já tem anjo mesmo aqui. Então, eu acho que é respondido. Qual a tradução melhor representa o estado mais antigo do texto? Filhos de Israel, leitura do maçorético, de forma adaptada posterior. Filhos de Deus, leitura dos manuscritos do Mar Morto, forma mais antiga e explicativa. Ou povos em geral, leitura genérica não sustentada pelas evidências textuais. Resposta B. Essa leitura preserva melhor a tradição textual mais antiga, conforme o estado do manuscrito do Mar Morto, e corroborado pela Septuaginta. Para mim faz sentido essa daqui mesmo. Exegese, tradução final. Ou seja, depois de a gente julgar tudo, olhar o texto em hebraico, em grego, em português, a conclusão que a gente chega: quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando separou os filhos da humanidade, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Tá vendo? Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Aqui,
me parece ser a melhor opção, senhores. O que vocês acham? Essa tradução livre aqui, colocando filhos de Deus, fica melhor do que anjos de Deus e filhos de Israel? Estão comigo ou não estão comigo? Eu acho que fica bem melhor mesmo, porque se você coloca anjos, você vai dar uma complicação e pode entrar no espiritual, né? Uhum, Você coloca Israel, você coloca uma limitação, inclusive geográfica. E aí a gente tem um outro problema também. exatamente. O povo na peregrinação não era chamado de Israel, né? Agora, isso mostra pra gente o quê? Apesar da aula ser de hebraico, grego, português e exegese, o que mais trouxe brilho para isso daqui hoje foi a crítica textual, né? A crítica textual trouxe as variantes e mostrou para gente que 3 versões diferentes. E os rolos do Mar Morto ganhando. Nós já mostramos para vocês em algumas aulas que o texto massorético é entendido de forma geral, não pegando um exemplo ou outro, né? Mas de forma geral, o texto massorético é o melhor texto. Tá? Então, quando alguém falasse para você, qual versão do Antigo Testamento você considera o texto original? Texto massorético. É o que é consenso. Mas é óbvio que também a gente pode seguir o caminho chamado de eclético. Ou seja, dentro da crítica textual, se definir como eclético. O que isso significa? Era isso que Desculpe, professor, era isso que eu te perguntar. A gente teria que seguir só essa linha, já que eu entendo dessa, ou eu poderia ficar dançando de acordo com, né? Seguir a dança, né? De acordo com a tradução. Então, como vocês estão recebendo ferramentas aqui para verificar, o ideal é que vocês sejam ecléticos. Ou seja, entende que o texto massorético sim seja um melhor texto, mas que você não pode olhar ele indistintamente, sem desconfiar, sem o crivo da crítica textual. Então, alguns textos são melhores no massorético, mas pode ser que outros textos sejam melhor no Mar Morto e outros ainda sejam melhor na Septuaginta. Entendeu? E aí, eis o detalhe, né? Vamos supor que você está num debate. E aí, no debate, você tem, ocasionalmente, eu vou ver até depois se eu acho algum texto na Septuaginta que está melhor que no hebraico. Vai ser complicado, né? Porque Septuaginta ali já é tradução. Mas é uma tradução que tem um peso diferente, porque a história do uso desse texto, ela entrou para dentro do primeiro século, foi para os pais da igreja usaram a Septuaginta, as grandes traduções dos grandes códices da escola de Orígenes e tal, usaram Septuaginta, a escola de Alexandria, a escola de Cesareia e a escola bizantina, todos eles ocidental, né? Quer dizer, depois que veio o texto bizantino, todos eles usaram Septuaginta. Então, a Septuaginta tem um peso absurdo, mas é um peso de usualidade e não de língua-fonte, entendeu? Então, se alguém, por exemplo, vamos supor que eu vou debater com uma pessoa que não sabe hebraico, só sabe grego. Aí a pessoa, aí o texto, a discussão vai para o Antigo Testamento. É óbvio que eu vou dar aquela zoada, né? Fala para a pessoa, ó, aqui está em outro território linguístico. Aí a pessoa fala assim, mas a Septuaginta foi usada, todo o argumento que eu usei agora. Pô, vou falar, pessoal, é verdade. Mas isso aí é o rastro genético do uso do texto, certo? Certo. Ou seja, mesmo que a Septuaginta tenha sido mais usada que o texto hebraico, ela não virou hebraico. Ela não passou a ser a primeira. E isso ainda tem a ver com o financiamento dos gregos, né? Mas tudo bem. Outro ponto, mas assim, professor, você não reconhece que tem textos que estão melhor na Septuaginta? Cara, eu ainda não tenho um exemplo para dar, mas a visão do eclético é justamente essa. Entender que Deus pode ter preservado, sim, conteúdo mais inspirado na Septuaginta. Mas, Matheus, você tem um exemplo? Ainda não, por isso que eu só estou falando isso em aula. Se vocês me virem, de repente, num debate ou num podcast, e eu não repetir essa frase, é por quê? Porque lá, entre aqueles que ainda não confiam em mim, que às vezes querem até o nosso mal, né? Eu não falaria uma coisa sem ter um exemplo. Mas aqui vocês já entendem, já me conhecem, já sabem da segurança que é.
E aí, qual é o principal efeito da crítica textual nesse texto? Corrigir um detalhe menor, ajustar a gramática ou recuperar um sentido mais amplo e profundo. A crítica textual permite recuperar uma leitura mais antiga e um horizonte teológico mais amplo, revelando uma cosmologia que o texto massorético havia obscurecido. Nesse caso aqui, eu fico com o massorético, tá? Ó, nós temos 3 testemunhos aqui. A conclusão da nossa análise é 3 testemunhos, texto massorético, manuscritos do Mar Morto e Septuaginta. 5 camadas, ou seja, começamos avaliando o texto no hebraico, fomos para o grego, crítica textual, português e exegese. E concluímos o texto de Deuteronômio 32, 8 e 9, reconstruído na forma do massorético. Tudo bem, senhores? Aqui, Lino, se você quiser, já pode encerrar a gravação. Que a partir de agora é resenha e heresia. Então agora é a hora de chamar o pastor Elias, professor Matheus. É verdade. Vanderlei, Ailson. Pois é.